Oi, Liter amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e hoje é o dia 6 do book, mas estamos na metade desse desafio. E eu tô muito. Desse desafio não, né? Dessa jornada de vídeos. E eu tô muito feliz, eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu dos vídeos, porque eu estou amando gravar e postar assim todo dia. É uma loucura, tá? É uma coisa assim que eu não achei que eu seria capaz de fazer. Eu me programei claramente para fazer essa maratona de vídeos aqui no final do ano, mas mesmo assim, quando chega mesmo gravar, enfim, todo dia, editar e postar, enfim, é uma loucura. Mas no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma book tag que é a book tag de final de ano. Bom, essa book tag tem várias versões, com várias perguntas diferentes, e eu não achei uma 100% assim que condizesse com as minhas leituras e com o que faria sentido para mim responder. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei uma que 80%, 70% combinava com o que fazia sentido para mim, e aí depois eu fui fazendo tipo um freestyle mesmo. Eu fui pegando uma pergunta de um, fui pegando uma pergunta de outra, fui modificando, fui criando mesmo uma pergunta minha mesmo. Então, eu vou deixar as perguntas aqui embaixo no link na descrição. O link não, na descrição. E eu também vou deixar o link da book tag, né, que eu mais me inspirei. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual foi a sua maior decepção do ano. Quero saber qual foi o livro que você, assim, pode ser você não esperava nada e não foi nada, você esperava tudo e não foi nada, ou realmente você não tinha nenhuma, tava assim, só lendo e foi horrível. Conta aqui embaixo que eu vou adorar deixar um coração lindo no seu comentário. Então, bora pro vídeo! Bom, a primeira pergunta é exatamente essa: qual foi a minha maior decepção de 2026? E apesar de eu ter tido alguns livros, né, que eu não gostei, ou que me decepcionaram, eu não pude colocar outro que não o Clube Mary Shelley, da Gold Moldavisky. Esse foi um livro que ele acabou me marcando, de certa forma, porque eu li ele no dia do Oscar. Então, assim, se não finalizei ele, eu li, tipo, 70% dele no dia do Oscar. Enquanto estava assim, antes de começar, tinha um intervalo, eu pegava ele, então foi bem marcante para mim. Mas era um livro que eu esperava tudo e não entregou nada. Assim, a premissa dele é de uma menina que ela acaba mudando de cidade porque aconteceu uma situação X lá, na cidade natal dela, e ela nessa nova cidade tem que fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, e aí ela acaba conhecendo, né, um clube. Na verdade, ela acaba descobrindo um clube secreto, que é o Clube Mary Shelley. E ela faz de tudo para entrar nele. Acontece que, assim, quando eu vi essa premissa, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou amar, assim, vai ter mistério, vai ter, sei lá, suspense, vai ter aventura, não sei, eu esperava tudo. Não foi. Assim, o clube, ele é um clube secreto para eles verem filmes de terror clássico. É um clube secreto para eles fazerem pegadinhas nos amigos. Tipo, e eles têm 18 anos. Sabe, eu entendo ter um clube pra assistir filme, mas, tipo, todo um mistério, toda a parte da cerimônia de entrada. E aí você tem. Pra fazer pegadinha, gente, com 18 anos na casa, você fazendo pegadinha, tipo assim, e sem graça, sabe? Mas pegadinha boba, de vamos fingir que tem um fantasma. É tipo isso. E aí, no final, assim, a autora tenta trazer um plot twist, pá, pumba. Só que, assim, me surpreendeu no sentido de eu não esperava esse plot. Eu não imaginava, porque, assim, gente, de verdade, no final do livro, você tava querendo que acabasse o livro logo mesmo. Eu não esperava esse plot. O plot foi bom? Não. Eu não gostei do plot. Pra mim, ele foi mal desenvolvido, mal construído. E não fazia sentido. Eu acho que a autora quis conectar uma situação do começo do livro com o final do livro e não deu certo. Eu acho que na época eu fui boazinha e dei 3 estrelas para esse livro. Hoje em dia eu vejo que eu realmente não gostei dele, então eu daria 2 estrelas, no máximo 2,5 estrelas. Mas muito mais 2 estrelas, tá, gente? E aí a segunda pergunta, ela é o oposto disso. É um livro que eu não esperava nada, mas acabou que eu amei ele. E esse também não podia ser outro que não O Colecionador, do John Fowles. Esse livro, se você me acompanha desde o começo do ano, eu comentei que eu já tinha começado a ler esse livro no ano anterior, eu acho que foi 2023.
E eu li, tipo assim, umas 30, 40 páginas no máximo, e eu não tinha gostado, tipo, não tava indo, não tava engrenando. Acontece que quando eu fui pegar esse livro esse ano, foi mais assim, vou pegar pra tirar da minha tibiária, e aí qualquer coisa eu vendo, dou, ou deixo esquecido na estante. E eu amei esse livro, gente, assim, ele é muito real, sabe? Ele é dividido em 3 partes, então a gente tem, na primeira parte, esse homem bem mais velho, que acaba se apaixonando, se encantando por uma menina quando ela era adolescente ainda, e vai meio que vendo e vigiando ela até ela ser adulta. E aí acontece uma reviravolta na vida dele que faz ele pensar, por que não sequestrar ela? E aí essa primeira parte é bem isso, do ponto de vista dele. A segunda parte é o ponto de vista dela, que sim, dói, machuca na alma. E a terceira parte é a conclusão. Na época, eu falei que eu ia dar quase 3,5 pra esse livro, porque eu não tinha gostado do final. Porque o final é muito real. Hoje, assim, depois de eu pensar nesse livro quase todos os dias, no ano, assim, esse livro é um 5 estrelas. E ele é real. E eu não posso abaixar a nota só porque ele é real, sabe? Não faz sentido. Quando eu tava lendo Dias Perfeitos, em muitos momentos eu comparei com esse livro. Algumas narrativas, a forma que eu me sentia, porque esse livro me deixou angustiada, me deixou claustrofóbica, eu queria, tipo, meu Deus, me tira daqui. Foi a mesma sensação que eu tive em Dias Perfeitos, sabe? Então, esse foi um livro que realmente eu não esperava nada, porque eu tinha tido uma experiência ruim com esse livro, mas eu amei. A terceira pergunta é um livro que me surpreendeu, né? Eu quis deixar essas duas perguntas diferentes um pouco. Então, um livro que me surpreendeu claramente foi o Mistério no Caribe, da Agatha Christie. Pra quem também já está um tempo aqui no canal, sabe que eu já tentei ler outros livros da Agatha Christie, como Os Crimes ABC e Morte no Nilo, tava espiando ali, e eles são do ponto de vista do Poirot, né, do outro investigador. E eu não sei o que aconteceu, não sei se foi a época que eu li os livros, não sei. Eu não engrenei do primeiro capítulo. Tipo, o primeiro capítulo eu desisti do livro, dos dois. E quando eu peguei esse livro aqui, ele foi tipo assim: se eu gostar, eu gostei, se eu não gostar, eu desisto de Agatha Christie. Só que esse livro foi né, narrado pela Miss Marple, que ela é uma velhinha, mais meio fofoqueirinha, não tão essa pegada investigativa, tipo, ser um investigador de fato, sabe? E eu amei esse livro. E aí agora, pro ano que vem até, eu pretendo pegar ou Crimes ABC ou Morte no Nilo, pra saber se realmente o meu problema foi a época que eu li os livros ou se o meu problema é com o Poirot. E aí, no caso, se for, né, se eu não gostar realmente da forma que narrado os livros, eu compro só livros que é da Miss Marple. Mas eu acho que realmente mais pelo fato de quando eu li, porque como eu falei, eu só li um capítulo, dois no máximo de cada livro, e não tinha nem tempo tipo, de começar uma investigação em si, entendeu? Então me surpreendeu muito esse livro e estou animada para continuar lendo Agatha Christie barra Miss Marple. A próxima pergunta, né, é um novo autor favorito ou um autor que eu descobri esse ano e que eu acabei gostando, obviamente, que eu escolhi dois autores. O primeiro é o Riley Sager, de A Última Mentira que Contei. Eu li apenas esse livro esse ano dele, mas eu já tenho o Massacre na Família Hope e eu pretendo ler outros livros dele. E assim, gente, eu amei a escrita do Riley Sager. Muita gente fala muito bem desse autor. Então, eu pretendo ler outros livros dele. Como eu falei, eu já tenho um livro aqui na minha estante. Ano que vem, se eu conseguir, eu pretendo comprar outros livros do autor, porque é alguém, né, é uma forma de escrita, pelo menos nesse livro, que me encantou e me deixou presa. E, enfim, eu amei. E um outro autor, no caso, uma autora que eu conheci esse ano, mas também acabei me apegando muito, foi a Mari Balot, eu acho que eu sempre falo o nome dela, do Clube dos Sobreviventes. Eu também só li esse livro esse ano, não cheguei a pegar o segundo livro da série, mas eu adorei a forma como ela conduziu esse romance de época. Como eu falei no vlog, vou deixar aqui inclusive na descrição, o vlog, né, que eu li esse livro. Eu não gosto de romance de época, pelo menos eu não gostei do livro da Julia Quinn, né, do Kiel de Bridgerton. Eu não, pelo menos assim, não consegui entrar muito, eu não lembro o nome da autora, mas é da trilogia dos príncipes. Não, também não me prendeu, assim, de imediato. E essa foi uma história que me prendeu, assim, apesar do prólogo
eu ter comentado também naquele vídeo que é muito longo e acaba sendo um pouco cansativo, assim, é, me deixou curiosa, abriu possibilidades para curiosidade, sabe? Então é uma autora que eu pretendo ler tantos outros livros da série, né, do Clube de Sobreviventes, como também comprar outros livros dela que eu sei que ela tem, inclusive acho que ela tem uma outra série também que é meio parecida com essa. E é isso, tô bem animada. A próxima pergunta, como é que desligo aqui, é um livro que acabou me frustrando, né? É, e aqui eu só podia também colocar Anatomia True Crime dos filmes. Esse foi um livro que me frustrou, porque eu coloquei muitas expectativas nesse livro. Eu estou acostumada a ler, pelo menos ano passado eu fiquei acostumada a ler livros de True Crime, né, da Dark Side, principalmente, que são os que eu mais leio. E só que eu senti que nesse livro ficou chato, sabe? Eu esperava filmes mais, não tão recentes, porque eu entendo que esse livro também não é tão recente, mas eu esperava filmes, assim, talvez mais impactantes. Eu acho que os únicos que eu conhecia era Pânico e Assassinatos no Expresso do Oriente. Eu acho que eram os únicos ali que eu conhecia. E aí, depois a gente tem a citação do Bonnie da Clyde, não, Bonnie e Clyde. Também, assim, eu já tenho uma noção, eu tenho uma noção de quem que é, mas também, assim, e eu senti que acaba enrolou um pouco, tinha muitas histórias similares, sabe? Muito com assalto, muito com sumiço de criança, só que, tipo, como ele era literalmente uma página, no máximo uma página e meia, para contar, também não era muito detalhado. E aí eles falam, tipo, do caso muito superficialmente e dos filmes que inspiram os casos. Então, tipo, tem um filme lá famoso, exemplo, tem o filme X. Aí fala qual que foi o caso inspirado, depois fala mais filmes inspirados nesse caso. Então achei que ficou um pouco superficial demais, sabe? E aí chegou uma hora que eu só, tipo, tava lendo por ler pra acabar esse livro. Então ele me frustrou por conta disso, porque eu também tinha expectativas de gostar do livro e acabou. Não, não. Eu acho que eu dei 3,5 estrelas. Hoje em dia, eu acho que eu abaixo para 3 estrelas esse livro. Olha! O próximo é o maior livro em quantidade de páginas que eu li. E, gente, esse ano a gente tem que falar aqui que eu li poucos livros e que eu li livros mais curtos. Então, o maior livro que eu li foi Jogos Vorazes, com 397 páginas. Eu acho que é isso. Deixa eu só confirmar aqui. 397 páginas. Foi o maior livro que eu li desse ano. E ele ainda é do tamanho pequenininho, então é assim. Mas é isso, gente. Esse foi o maior livro, eu adorei. Esse foi um dos 5 estrelas favoritados. Eu quero muito continuar nessa série, assim. Eu sou bem empolgada pra ver os outros filmes, porque eu nunca vi nenhum filme de Jogos Vorazes. Então eu li o livro, assisti o filme, vou ler em Chamas e vou assistir o filme, a mesma coisa com a Esperança, Cantiga de Pássaros e Serpentes que eu preciso comprar, e aí eu tenho Amanhecer na Colheita, e aí o filme vai lançar ano que vem, eu estou bem animada para ler o livro e também para assistir o filme, né, a adaptação. Então esse foi o maior livro que eu li em 2025, quase foi 2026. E aí, para contrapor, o menor livro que eu li foi esse aqui, que foi O Escritor Fantasma, da Hora do Espanto. Esse aqui teve suas 112 páginas, foi o menor livro que eu li, novamente, tanto de páginas, tanto de tamanho, assim. E esse livro aqui me deixou muito felizinha, com o coração quentinho. Quero comprar outros livros da Hora do Espanto. Esse daqui eu troquei no sebo, se não me engano. Então eu pretendo comprar mais livros, porque eu realmente adorei. É, foi uma ótima experiência e eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro esse ano. Depois a gente tem livros que eu quero reler. Eu tenho alguns aqui, mas eu tentei não repetir muitos livros. Então aqui a gente tem Games to Play, que eu releio todo ano, que já foi uma releitura, então só uma menção honrosa. Eu quero sim reler Jogos Vorazes. É, Novamente, não tô falando que eu vou reler em 2026. Eu quero reler algum dia da minha vida. Eu acho que Jogos Vorazes me marcou muito esse ano. É, Talvez uma coisa polêmica. Eu nunca tinha visto os filmes, talvez seja por isso que me marcou tão.
mas me marcou da forma que eu achei que Harry Potter me marcaria. Mas Harry Potter eu já vi os filmes, eu já sou apaixonada pelos filmes. Então, quando eu li Harry Potter em 2024, eu adorei, tá? Foi, eu acho, 4 estrelas que eu dei pro livro. Mas eu achei que fosse me marcar tanto quanto me marcou Jogos Vorazes. Então, assim, é um livro que eu quero reler, com certeza. E aqui, novamente, não vai ser para 2026, mas eu quero um dia reler Dias Perfeitos. Talvez mais velha, talvez quando eu for reler todos os livros do Rafael Montes, porque, enfim, eu adoro esse autor. Eu acho que ele é um livro que ele me marcou esse ano também. É, como eu falei, assim, como colecionador me fez sentir muitas coisas. Eu acho que eu citei isso no vlog que eu fiz de Lendo Mistérios por uma Semana. Eu não sou uma pessoa que, querendo, não sente muita coisa com mistério, suspense, terror. Claro, romance a gente vai sentir, fantasia a gente sente, mas em mistério eu geralmente sou um pouco indiferente pro que tá acontecendo. Isso talvez seja um pouco triste, mas o Colecionador e Dias Perfeitos me fizeram sentir coisas ruins, mas me fizeram sentir. Então eu acho que eu quero muito reler esse livro um dia e talvez ver se ele realmente é tudo isso que eu acho hoje em dia ou não. E quando eu falo sentir, gente, em terror, em mistério, não tô falando de ficar feliz ou tipo, ai meu Deus, é realmente, tipo assim, estar acontecendo alguma coisa e eu me colocar no lugar, eu acho que seria um pouco assim. Mas é que falando assim parece que eu sou muito escrota, né? Mas não sei, eu não sei explicar. Quando eu leio um mistério, às vezes pode ser a maior atrocidade que tá acontecendo. Eu tô, tipo, lendo, tranquilo, eu tô até gostando da leitura. Esse livro realmente fez eu sentir, sabe? Tipo, eu me senti a Clara. É Clara o nome dela, né? É Clara o nome dela, sim. Clarice. Eu me senti a Clarice ali. Eu me coloquei muito no lugar dela, assim como eu me coloquei no lugar da protagonista de Colecionador. Então, assim, me marcou muito. A oitava pergunta é para mim fazer uma reflexão das minhas metas de 2025. Eu não sei se já saiu, eu acho que saiu ontem para vocês, o de metas. Deixa eu só confirmar aqui, para não falar besteira. Saiu ontem para vocês. Eu fui uma das minhas metas de 2025 e de 2026. Então eu não vou me prolongar muito aqui. Mas eu sinto que meus problemas não foram em colocar metas grandes, porque tá tudo bem. As metas estão ali pra gente tentar alcançar elas, não pra. E se não alcançar também tá tudo bem, sabe? Você não vai morrer por isso. Eu sinto que o meu problema maior desse ano foi sobrecarga de coisas. Último ano na faculdade, TCC, trabalho, enfim, muita coisa. Então, assim, de verdade, quando eu tinha tempo para ficar em casa, eu não queria ler. Eu fiz faculdade de jornalismo, eu trabalho na área. Ai, de novo, bati no microfone. O que eu mais faço, gente, assim, todos os dias é ler e ficar na frente do computador. Então, às vezes eu queria, tipo assim, ficar na frente do meu celular, mas jogando joguinho idiota, ou vendo série, vendo filme, vendo vídeos no YouTube. Eu não queria ler porque palavras estavam me deixando louca. Essa é a verdade. Então, esse ano foi um pouco mais complicado pra mim em relação à leitura. Mas eu também, assim, por uma época, ali no meio do ano, tava me culpando, tipo, meu Deus, você tem um canal literário, você gosta de ler, por que você não tá lendo? Para de ser inútil, sabe? Tipo, não importa que você tá com dor de cabeça, não importa que você não tá aproveitando a leitura porque você está cansada, você tem que ler. E hoje eu vejo, tipo, não, tá tudo bem, sabe? Tipo, talvez se eu tivesse lido 50 livros, como foi a minha meta, em vez de 15, que eu acho que foi o quanto eu li, ou 18, por aí, talvez eu não tivesse aproveitado, sabe, essas leituras. E eu ainda fico pensando, esse ano eu três. Tive umas 4 das 15 leituras que eu fiz. É, 3 das 15 leituras que eu fiz, 15, 18, por aí, que eu não gostei. E aí eu ainda li muito não ficção por conta da faculdade. E aí eu fico pensando, cara, eu li poucos livros de ficção. Se eu ficar me forçando mais ainda, eu não ia gostar. E aí talvez um livro que mudou minha vida como Jogos Vorazes esse ano, eu talvez não ia sentir nada por ele, sabe? Por estar me forçando. Então, essa é minha reflexão, tipo, tá tudo bem.
Se ano que vem acontecer por algum motivo de eu não conseguir ler, não conseguir voltar ao meu ritmo de 2024 e estiver no mesmo ritmo de 2025, tudo bem, eu vou dar tempo ao tempo, eu vou me respeitar nesse sentido, sabe? E a outra pergunta, a última, né, é quais livros eu quero priorizar para 2026. Bom, eu tenho dois vídeos que vão sair aqui no book, mas ainda. Um é dos 12 livros que eu quero ler em 2026, e o outro é uma tibiar barra livros que eu quero ler nas estações, né? Tibiar das estações. Então lá vão ter vários livros que eu pretendo priorizar, mas eu vou citar aqui uns dois, três aqui que eu também quero muito, muito ler. Eu quero muito priorizar ler pelo menos o primeiro livro de Sherlock Holmes, que eu comecei a ler esse ano, li um conto só, acabei não continuando. Também eu quero priorizar, mas aí eu vou ter que comprar ler outros livros da Holly Jackson. A gente tem ali o Ainda Não Morri e o reaparecimento de Rachel Price, que eu não tenho nenhum dos dois. Eu senti falta de ler um livro dela esse ano. Ainda de comprar, eu vou comprar o novo livro do Rafael Montes, que é Alguma Coisa na Cama. Eu vou deixar a capa aqui. Eu quero priorizar, novamente, que eu vou ter que comprar. Mas comprar os livros 2, 3 e 4 de PLL para poder pelo menos ler os primeiros 4 livros, depois os outros 4 que eu tenho. Vou priorizar também ler a série Divergente, tá bom? Porque eu tenho essa série. Esses são, assim, os mais que eu acho que eu vou conseguir ler que não estão tão atrelados a desafios, sabe? Divergente até que tá, vai estar nos vídeos que vocês vão ver, mas os outros não estão. E eu espero que eu consiga ler e priorizar esses livros. Como eu falei, tem vários que eu preciso comprar ainda, mas o foco não vai ser comprar em si livros, vão ser ler os livros que tem na estante. Porém, se der para comprar, eu vou priorizar principalmente do Rafael Montes e o da Holly Jackson e o PNL. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Como eu falei, comenta aqui qual foi a sua maior decepção do ano. Qual livro você olhou assim, falando, meu Deus, não dá. Mas também comentem quais são as suas prioridades para 2026. Se é uma série, se é um autor, se é um livro específico. Comente aqui também nos comentários, que eu vou adorar deixar um link de coração no seu comentário. Também me siga nas minhas redes sociais. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues, o Bibliocanto da Rai, que é o Instagram, que é o Bibliocanto da Rai, e também o Goodreads, que é a Raiane Rodrigues. Então é isso, gente. Um beijão e até amanhã. Tchau!